Olá, eu sou a pastora Carol do Ministério EMPS e mais uma vez estamos online para que todos estejam conectados com Deus. Para você que nos assiste pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para você que já faz parte do nosso ministério, saiba que nós estamos muito felizes em ver que você está acompanhando a palavra de Deus. E nesse momento eu quero convidar você a fazer uma breve oração. Por isso feche seus olhos onde você estiver, coloque a mão no seu coração. Vamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, nós entramos, Senhor, em Tua santa presença e nós pedimos que o Senhor venha ministrar os nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Que o nosso coração seja como uma terra fértil, onde a Tua semente, que é a Tua palavra poderosa, possa vir transformar as nossas vidas. E desde já, Senhor, eu quero repreender tudo aquilo que nos impede de receber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Em João 1, a Bíblia nos ensina que Jesus, Ele é a palavra. E a palavra de Deus, ela não é um simples livro, mas é um livro capaz de mudar as nossas vidas. E quando nós temos contato com a palavra de Deus, nós estamos tendo contato com Jesus. E conforme nós vamos caminhando com o Senhor, a consequência disso é a mudança da nossa vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de processo. Nós sabemos que Jesus, Ele precisou ser preparado por Deus para que Ele fosse, pregasse o Evangelho, designasse os discípulos e os enviasse. E assim também é conosco. É necessário uma preparação. É necessário que a gente venha passar por um processo. E nisso nós temos que ter paciência. E hoje nós vamos aprender com a palavra de Deus. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 51. E nós vamos ler até o 55. Amém? Se você tem a sua Bíblia, abra ela, acompanhe. Caso você não tenha, esteja atento. Amém? Diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E como eu estava dizendo no início, nós vamos falar um pouco a respeito de processo. E aqui eu quero frisar um pouco sobre João, um discípulo de Jesus, a qual a Bíblia relata que ele era o discípulo a qual Jesus amava. E João, ele teve uma reação. E ele diz assim: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? E Jesus, ele repreende João naquele momento. E ele traz João para a realidade. Qual era a realidade de Jesus? A Bíblia fala que em Jesus habitava ricamente a grandeza de Deus, o que Deus era. E aqui Jesus estava alertando João, repreendendo João, ensinando ele que não era dessa forma que ele devia se portar, porque Jesus, ele não veio para destruir os homens, mas para salvá-los. E como eu disse no início, quando nós começamos uma vida com Deus, é necessário que a gente passe por um processo. E esse processo é um processo de transformação. À medida que nós vamos andando com o Senhor, tendo contato com a palavra de Deus, nós vamos sendo transformados. E aqui, João, ele teve uma reação inconsequente, mas o Senhor Jesus repreende ele. E assim o Senhor faz também com a gente. E o Senhor não nos repreende porque não nos ama, mas nisso Ele mostra o amor que Ele tem por nós. Porque o Senhor, Ele nos chama sim, como nós estamos, mas é impossível nós permanecermos da mesma forma andando com o Senhor. A cada dia que nós vamos andando com Ele, nós vamos sendo transformados. Por isso que nós temos que aceitar sim, humildemente, a repreensão de Jesus. Porque
João e Tiago ali naquele momento, eles estavam representando o Senhor Jesus. Assim como Jesus estava representando Deus. Então Jesus estava alertando ele. Olha, eu não vim para destruir, mas vim para salvá-los. E olha o que diz lá em 1 João 4,7. Nós vamos ver a mudança de João. Quanto mais ele andava com Jesus, mais ele aprendia como ser alguém manso, como ser alguém humilde. E nós vemos que faltava um pouco de compreensão em João nessa passagem, faltava um pouco de amor. Mas ele foi andando com o Senhor, e assim é comigo e com você. Quando nós vermos que nós não estamos fazendo as coisas certas, nós não devemos desistir. Quando nós somos repreendidos pelo Senhor, nós não devemos dar as costas para Ele. É nesse momento que nós devemos se apegar firmemente à palavra e devemos continuar constantemente aprendendo de Jesus. Ele nos diz em sua palavra: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E olha o que diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 7, é um livro que João, apóstolo de Jesus, escreve. Olha o que ele diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então aqui mostra que João permaneceu com Jesus. E ele foi contaminado por Jesus, pelo caráter de Jesus. E aqui ele nos ensina que nós temos que amar as pessoas, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então João, ele nasceu novamente. É assim que acontece comigo e com você. Quando nós estamos constantemente andando com o Senhor, nós somos contaminados pelo seu amor. Nós somos contaminados pelo seu caráter. E é isso que o Senhor espera de mim, de você, que nós sejamos humildes e venhamos reconhecer a nossa condição pecadora. Quando nós errarmos, não é para que a gente se afaste do Senhor, mas para que a gente se aproxime e aprenda cada vez mais dEle. E eu quero compartilhar uma passagem também que se encontra lá em Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então aqui nessa passagem, os fariseus, eles se consideravam pessoas perfeitas. Eles estavam criticando Jesus por pregar para pessoas pecadoras. Mas nós vemos no início aqui que Jesus, ele fala para João que ele não veio para destruir, mas para salvar. E nós vemos na palavra de Deus que as pessoas que mais recebiam Jesus eram aquelas que eram sim pecadoras, mas elas tinham um diferencial, elas reconheciam essa condição e se aproximavam do Senhor, diferente desses fariseus, que exaltavam a sua perfeição. Eles criticavam o Senhor Jesus e criticavam também as pessoas que se aproximaram dele. E Jesus nos ensina nessa parábola que há mais alegria naquela ovelha que se perdeu, mas que retorna, do que aquelas 99 que não precisam se arrepender. Então, se você se perdeu por um momento, se você deixou de representar Jesus no seu lar, na sua casa, não se desespere, não desista, se arrependa hoje, se volte para o Senhor Jesus, porque com certeza, assim como a palavra de Deus diz, que aquele pai recebeu aquele filho pródigo, que pediu a sua herança e foi embora, mas ele retornou e o seu pai recebeu ele com muito amor. Então assim o Senhor fará comigo e com você. Por isso, quando você reconhecer a sua condição pecadora, não desanime. A palavra de Deus diz que o Senhor nos amou e se entregou por nós quando nós éramos pecadores. Então Ele te ama, Ele nos ama.
Então nós devemos se aproximar cada vez mais da palavra de Deus. Nós não devemos se ofender com a palavra de Deus. Tudo aquilo que o Senhor nos ensina é para o nosso bem. João, ele permaneceu andando com Jesus, ele permaneceu na palavra, por isso ele foi um grande apóstolo, ele foi um grande homem de Deus, ele se tornou esse homem de Deus, ele não chegou dessa forma. E assim também é conosco. Nós vemos na palavra de Deus a respeito daquela mulher adúltera, que ela foi surpreendida em adultério, e os fariseus novamente perguntam para Jesus o que era necessário fazer com aquela mulher, porque perante a lei era necessário que ela fosse apedrejada por aquilo que ela tinha praticado. Mas o Senhor Jesus, com muito amor, mostrando ali quem Deus era através do seu exemplo, mostrando de fato que Deus tinha entregado ele para mostrar o amor que ele tinha por nós, ele diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o Senhor Jesus, ele tinha respaldo, mas ele não faz isso. E nós vemos que o Senhor Jesus restaura aquela mulher, mas ele diz algo para ela: mulher, vai, não peques mais, abandone a sua vida de pecado. E é assim que o Senhor faz comigo e com você. Ele nos repreende porque ele nos ama, mas ele diz a mim e a você: abandone a sua vida de pecado, porque, como eu disse, o Senhor nos chama como nós estamos, mas é impossível alguém que permanece andando com a palavra continuar sendo o que é, porque a bondade, o amor e o caráter do Senhor Jesus, ele nos contamina. Então nós temos que ser como essa ovelha. Ao perder o alvo, nós temos que retornar, nós temos que aceitar a repreensão do Senhor como um pai bom, porque nós somos representantes de Cristo. Quantas pessoas há aí fora que não aceitam o Senhor Jesus, porque de alguma maneira elas foram feridas por pessoas que representavam o Senhor Jesus. E nós somos chamados para representar o Senhor. O Senhor Jesus, ele não está aqui hoje, fisicamente falando, mas ele é a própria palavra. Ele é a palavra que nós temos na nossa casa. A nossa liderança representa o Senhor Jesus. Por isso, quando o seu pastor, o seu líder, ele te repreender, não fique mal. Veja ele com bons olhos, veja ele como boca de Deus, para que você se torne uma pessoa extraordinária, para que você seja como Jesus, para que você cresça no amor de Deus. E olha o que diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui em Romanos, a Bíblia nos diz que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Nós vemos no mundo muitas pessoas que são ríspidas, muitas pessoas que são impacientes. Isso é normal, porque quando nós não conhecemos ao Senhor Jesus, o que exala de nós é a nossa natureza pecaminosa. Mas quando nós conhecemos ao Senhor, nós vamos sendo transformados a cada dia. E como nós temos que renovar a nossa mente com a palavra de Deus, todos os dias nós temos que ser contaminados pela palavra de Deus. É como quando nós conhecemos alguém, é muito comum nós pegarmos manias, jeito das pessoas que nós convivemos diariamente. Se nós permanecermos andando com o Senhor, nós seremos contaminados pelo seu amor e nós daremos bons frutos. Assim como foi com João, ele permaneceu. Quando Jesus repreendeu ele e ensinou o propósito para o qual ele tinha vindo, João entendeu que ele precisava ser aquele que dava continuidade naquilo que Jesus iniciou, não só na salvação, mas no caráter. E assim ele conseguiu dar um bom exemplo. Por isso, renove a sua mente. Nós devemos renovar todos os dias através da palavra de Deus, para que nós venhamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, que não é só a salvação, mas também a propagação do amor do Senhor através das nossas obras. Essa é a palavra que o Senhor veio ministrar ao meu e ao seu coração. Agora vamos orar juntos. Feche os seus olhos aonde você estiver, amém? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra e cremos que ela é poderosa e eficaz, Senhor, para transformar as nossas vidas. E nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença e pedimos, Pai, transforma as nossas vidas. Produz, Senhor, em nós um desejo genuíno pela Tua palavra, por andar com o Senhor.
que nós estejamos atentos às suas palavras, que nosso coração esteja aberto para aceitar a tua repreensão, pois sabemos que o objetivo dela é transformar as nossas vidas e nos fazer cada dia mais semelhantes a ti. Por isso nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, e que através de nós o Senhor seja glorificado e que muitas vidas possam ser alcançadas em salvação e que elas experimentem o teu amor através das nossas vidas. Assim eu oro, Senhor, declarando, Pai, a tua força, a tua graça sobre todos aqueles que estão me ouvindo, Senhor. Que eles sejam restituídos e restaurados e que eles estejam atentos à tua palavra e permaneçam andando com ela. Assim, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Permaneça firme, o Senhor continuará fazendo grandes coisas em sua vida. Assista, acompanhe os nossos vídeos e compartilhe. E não se esqueça, o Ministério EMPS ama cada um de vocês. Que Deus abençoe.